Olá pessoal, sejam mais uma vez sempre bem-vindos aqui. Hoje nós vamos estudar, como monitorar as fissuras e tomar uma decisão técnica em função do nosso monitoramento. Acompanhe o vídeo aí que eu apresento vários equipamentos, várias maneiras da gente acompanhar uma fissura. Então, até já! Olá pessoal, sejam mais uma vez sempre bem-vindos aqui no nosso canal, sobre tudo sobre reforço e recuperação de estruturas, nossas obras autorais. Hoje eu vou trazer um ponto muito importante que eu acho para vocês, de uma maneira bem abrangente, que é como monitorar as fissuras e tomar uma decisão técnica. O que mais está cheio de vídeo aí no YouTube é ensinando você o que é uma fissura, o que é uma trinca, o que é uma rachadura. Só que quando você chega na casa do cliente, vai dizer, não, isso aqui é uma fissura, isso aqui é uma trinca, ou aquilo é uma rachadura. Tá, e a partir de agora, o que é que eu faço? Quais são os caminhos que eu devo tomar, quais são as decisões, na verdade, que eu devo tomar depois que eu classifico isso. Então, aqui eu vou tentar passar para vocês como o pessoal da Reforço Engenharia trabalha, que a gente faz essa supervisão do trabalho, e entregar o jogo mesmo para vocês. Então, como monitorar as fissuras e tomar uma decisão técnica. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, igual o outro pessoal faz, Vamos classificar esses tipos de aberturas, Na verdade, existe uma confusão aí entre o IBAP de São Paulo e o IBAP de Minas Gerais. Um traz 3 classificações apenas, fissura, trinca e rachadura. Outro traz 5 classificações. Então eu peguei a que está mais completa, Aqui tem 5 classificações. Então, de acordo com o IBAP, fissura vai até meio milímetro, trinca vai de meio a 1,5, rachaduras vão de 1,5 a 5 milímetros e fenda vai de 5 milímetros a 10 milímetros, Já é uma coisa aqui muito acentuada. Acima disso nós temos brechas. Geralmente brechas acontece em pisos, Porque quando vem abrir uma brecha numa estrutura de concreto, eu acredito que... Eu nunca peguei uma situação dessa, mas eu acredito que jamais essa estrutura estaria de pé, suportando isso daí, O que a norma brasileira de concreto armado fala sobre a questão das aberturas de fissura? Muito importante isso daqui. Então, mais uma vez, a gente aqui nesse canal mostra, todo o projeto e também mostra a parte técnica, para vocês terem embasamento, você que é arquiteto, arquiteta, engenheiro, engenheira, técnico de edificações ou simplesmente um amante da construção civil. Esta tabela aqui, 13.4, que eu estou mostrando para vocês aqui na tela ao lado, ela limita as aberturas de fissura. Já tem que começar daí o nosso entendimento técnico quando a gente colocar um fissurômetro lá no local. Eu vou mostrar a vocês como é. Então, para concreto armado, que geralmente é o que nós analisamos mais, classe de agressividade ambiental de 2 a 3, a abertura de fissura máxima no concreto é de 0,3 milímetros. Mais do que isso, a gente já precisa fazer uma injeção estrutural com resinas, Resina de poliuretano, se tiver água, resina a base epóxi, se for realmente uma colagem do concreto, ou uma recolagem, digamos assim, uma remonolitização. E se for classe de agressividade ambiental 4, a fissura ela já é um pouco mais rigorosa, a abertura vai para 0,2. E assim por diante. Então vocês têm que entender na hora que estiverem fazendo uma inspeção que pegou uma abertura de fissura maior do que isso daqui, já é necessário fazer a colmatação e depois fazer a injeção de algum tipo de resina, Metacrilato, uma própria resina epoxídica, dependendo da situação, até por gravidade a gente consegue, mas dependendo do caso também, a gente só vai conseguir através de pressão, com bombas para injetar realmente lá no fundo, ou então utilizar microcimento também, é uma boa solução. Tá joia? Então vejam só, como eu, professor Kaique, analiso as fissuras. Eu criei o meu próprio fissurômetro. Vocês podem falar com um profissional aí que trabalha com CorelDRAW,
que é um software muito bom de projetos, digamos assim, de design, né? Um software muito bom. Eu simplesmente chamei um amigo, um conhecido, e ele fez esse fissurômetro para mim. Colocou as linhas, né, na espessura, variando de 0.1 em 0.1. Muito simples. Se vocês quiserem o meu fissurômetro, eu tenho um PDF, é só vocês imprimirem, colar, muda isso aqui, ó, coloca a logomarca de vocês, tá? E ela é estratégica, porque na parte de cima eu deixei tudo para ser classificado como fissura ou trinca. Se vocês observarem aqui, ó, até 1.4, né? Porque de 1.5 para cima já é rachadura. Então, quando eu coloco meu fissurômetro lá, se as fissuras ficarem nessa parte de cima que vocês estão vendo aí, a gente solicita logo um escoramento da estrutura, né? Mas quando passa para rachadura, eu particularmente já solicito o escoramento e a mobilização das pessoas ou dos equipamentos que estejam no local. Eu peço realmente a evacuação da estrutura até que se faça um reforço estrutural. Então, quando o meu fissurômetro ele vira para a parte de baixo aqui, é porque a bronca já está mais séria, tá certo? Então vamos lá. Isso aqui fui eu inspecionando um piso de um supermercado, estava todo fissurado, depois a gente descobriu que foi problema de aterro, né? E fomos classificando as aberturas no piso, tá, pessoal? Então você simplesmente coloca lá o fissurômetro, né? Eu acho que eu tenho um aqui perto. Vou pegar aqui para vocês verem um fissurômetro. Aqui, gente, ó. Tem um fissurômetro aqui, ó. Tá vendo? Simplesinho. Você vai lá e coloca no piso, né? Coloca no piso, coloca na parede, coloca lá onde você tiver a sua rachadura para poder estudar. Trouxe aqui mais um exemplo, minha gente, ó. Aqui já foi numa parede, né? Tava aqui próximo do 1.3, ou seja, uma trinca muito pesada. Aqui foi um pré-moldado que eu fui inspecionar, gente, com fissuras aqui, ó, de compressão excessiva, né? Muito provavelmente esse console ele foi chumbado depois, né? Foi construído depois. Isso porque a maioria das empresas, não são todas, para não perder a forma, eles simplesmente fazem um pilar e depois é que eles chumbam os consoles nas alturas necessárias. E muitas vezes o concreto do console não é igual ao concreto do pilar, porque foi feito depois ou de repente sem nenhum controle tecnológico. Quando a carga atua, fissura, né? Fissura bastante. Então essa daqui, ó, já passou e muito daquele limite lá que nós vimos. Eu solicitei imediatamente o escoramento dessa viga, porque isso é um console, né? Essas fissuras aqui são de compressão e o negócio não estava muito bom não. Fissura de compressão pode gerar um rompimento frágil, né? Frágil, feito um copo de vidro. Pá, simplesmente ele vai quebrar. Então o fissurômetro serve para você tomar uma decisão dessa que eu tomei aqui. Pedir o escoramento imediato, porque isso daqui já passou de todos os limites de abertura para concreto armado, né? E depois procede o reforço. Aqui é mais uma fissurometria que eu fiz, né? A maioria coincidentemente deu 1.3, mas se passar para o outro lado a gente já pede a evacuação do prédio. Muito bem, então essa é a maneira técnica, a maneira correta de você saber o que é uma fissura, uma trinca e uma rachadura. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Porém, agora a gente vai conversar sobre o que pouca gente conversa aí no YouTube. Quase vocês não veem isso, porque o pessoal parece que tem medo de entregar o que é para fazer, né? Então, em primeiro lugar, vocês precisam entender duas coisas. O que são fissuras ativas e o que são fissuras passivas. Fissuras ativas, elas ainda estão em movimentação, ou seja, ainda continua fissurando. Por exemplo, um recalque de fundação. Quem é que sabe se esse negócio estabilizou, né? Se o solo realmente atingiu uma camada boa. Se der outra chuva e descalçar ainda mais a base, ou seja, a fissura, ela vai abrindo. Isso aí a gente chama de fissura ativa, né? Ou, por exemplo, uma fissura de cisalhamento, uma fissura de flexão, quando a armadura está escoando, né? São as fissuras ativas. As fissuras ativas, elas precisam de reforço estrutural imediato. A gente não pode estar esperando descobrir quando é que esse negócio vai estabilizar, porque é seu nome que vai estar em jogo, né? Seu nome vai estar, é o nome que vai estar em jogo. Não tem para onde correr, certo? E as fissuras passivas são aquelas fissuras que já estabilizaram. E aí eu vou mostrar a vocês como é que a gente identifica uma, como é que identifica a outra. Então, fissuras ativas. Fissuras que ainda apresentam movimentação, ou seja, por algum motivo continuam em atividade.
as mais perigosas e mais problemáticas, porque a gente não sabe até onde ela vai conseguir abrir. E as passivas, fissuras que se estabilizaram, né? Ou seja, fissuras em que não há mais nenhuma movimentação das deformações. Então vocês têm que entender aqui o plano de tensão, né, e deformação de uma estrutura, sabendo que sempre onde nós temos uma rachadura, uma fissura, uma trinca, seja lá o que for, os esforços de tração estão perpendiculares a essa linha de fissura, né? Trouxe aqui um exemplo bem clássico, ó. Isso aqui foi uma rachadura que saiu numa parede e a gente vê gravemente aqui, ó, o peso do telhado, né? Foi uma sobrecarga muito forte que rachou a parede, né? A parede não tinha resistência. Então a gente vê que os esforços de compressão são sempre paralelos à fissura e a tração ela sai da fissura fazendo um ângulo de 90 graus, como eu estou mostrando nesta imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui, tá? Então a rachadura sempre sai a 90 graus. As tensões de tração sempre saem a 90 graus da rachadura. Isso aqui ajuda a gente a identificar muito problema estrutural e tomar a decisão correta. Isso aqui é uma fissura de recalque de fundação, né? Quando a gente tem um recalque de fundação, o quadro, né, do painel aqui, ó, ele vai gerar uma diagonal comprimida e no outro sentido uma tracionada. Então por isso que tem essa setinha e essa daqui, ó, indicando esforços de compressão sempre paralelos, né, à fissura e as tensões de tração saindo da fissura. Então das duas uma, ou é uma sobrecarga nessa direção ou é uma tração nessa direção. Tração a gente sabe que é porque o solo está afundando, vai puxar a estrutura, gerando, né, esse campo de tensões aqui. Muito bem, então foi uma coisinha bem simples aqui. A aula não é sobre fissuras, se é de cisalhamento, recalque, não. É simplesmente como monitorar, certo? Então vamos lá. Essa imagem é muito clássica. Não é uma imagem minha, mas as próximas são. Mas você pode colocar uma lâmina de vidro, né, um fissurômetro, um gesso sobre essa estrutura e estudá-la. Então vejam só. Como eu sei se uma fissura é ativa ou passiva? O que eu recomendo, né, que você pegue uma plaquinha de vidro e cole, né, perpendicular à fissura, que é para ela absorver os esforços de tração. Então, minha gente, eu já vi gente aí na internet dizendo que cola isso daqui com um super bonder, com um tech couro, tech bond. Eu não faria isso não e nem recomendo. Primeiro, você está fazendo um estudo, né? E se a estrutura já apresentou rachaduras, não está na hora de economizar mais não. Está na hora de resolver o problema e a gente sabe que a lei de Sitter está aí, ela existe, né? Tem obras que chegam a dar aí 125 vezes a mais do que era a obra original. Então, o que é que eu aconselho vocês no estudo que vocês forem fazer de monitoramento de fissuras? Raspa a tinta, né? Tira toda a sujeira que você tem para depois você passar o adesivo. Isso aqui não é propaganda de nada não, pelo amor de Deus. Isso aqui é o produto que eu uso, que é o compound, né? Que a gente chama. A gente chama compounder aí nas casas de construção. Então você é uma mistura, né, bicomponente, você mistura um produto com outro, passa lá na parede e cola o vidro. Esse vidro você vai em qualquer vidraçaria aqui, é de graça. E o vidraceiro agradece quando você vai buscar o lixo lá, né? É um vidrinho pequenininho, 1 milímetro. E aí você pede para ele cortar, né? Aí você vai pagar, óbvio. Mas se ele quiser cortar para você, você corta uns filetinhos pequenininhos assim, ó, desse daqui, tá? E cola lá na parede. E eu garanto para vocês, por experiência aí, mais de 14 anos de obra, racha. Se você colocar um vidro desse aí e a parede estiver em movimentação, ela vai trincar, né? O vidro vai trincar. O vidro não suporta esses esforços de tração. E o detalhe, né? A dica que eu dou, coloque sempre esse vidro perpendicular à fissura para pegar os esforços de tração. Então aqui, ó, eu fui lá no piso, né? Eu precisava entender se essa fissura já estabilizou, se não estabilizou. Simplesmente eu coloquei a barrinha de vidro, coloquei lá o meu compound, lixei bastante esse piso polido para a gente conseguir uma superfície mais áspera e conseguir realmente fazer essa fixação. Então, mais uma vez, eu não aconselho vocês a usarem Super Bonder ou qualquer outro tipo de cola. Pode falsificar seu resultado, né? A cola pode simplesmente nem conseguir a aderência que a gente espera. Use compound, né? O vidrinho, vocês conseguem em qualquer vidraçaria, não tem nada muito caro.
E isso daqui, pessoal, com um dia de colocado, olha o que aconteceu, né? Trincou toda, trinca tudo, né? Feito eu disse a vocês, eu me assustei quando eu vi isso daqui. Imediatamente eu já solicitei que fosse feito um reforço, um escoramento lá das coisas para não estar pesando tanto em regiões concentradas e pedi para que fosse feito, né, um reforço de fundação. Então, mais uma vez, ó, raspagem do substrato, não colhem isso daqui em tinta, né, não vai dar certo. Faz a raspagem, tira a tinta e coloca o vidro com compound perpendicular à fissura, certo? Então, ó, é para isso que serve o estudo, não é simplesmente chegar e dizer, ó, é fissura, é trinca, muita gente, né, só fala essa parte, mas não ensina você a tomar uma decisão. Então, em primeiro lugar, identificar o tipo de fissura é importantíssimo. Depois eu faço até um outro vídeo aqui dizendo quando é uma fissura de cesariamento, quando é uma fissura de fundação, recálculo de fundação, flexão, torção, né? A gente pode até conversar sobre isso daqui. Mas a tomada de decisão, ela já deve ser imediata, né? Para escorar, evacuar ou simplesmente solicitar um reparo superficial. Uma outra maneira, pessoal, que a gente tem é simplesmente passar uma massinha corrida na fissura, ou então gesso. Pega um pedaço de gesso, mexe lá com a mão e cola assim, ó, sobre a fissura. Se essa parede estivesse movimentando, se essa estrutura estivesse movimentando de maneira indesejada, vai fissurar. E você vai ver. Abriu, né? Fez a abertura de fissura, você sabe que a fissura está ativa. Aí você já solicita um reforço de fundação. Então vamos lá, existem outras maneiras, tecnológicas ou não, de monitorar essas fissuras, né? Porque a gente está usando um vidro, gesso, massa corrida, não tem nada de muito tecnológico e nem precisa, né? A gente tem isso como base, né? Um ensaio simples, mas que nos abre a mente para tomar uma decisão importantíssima. Mas eu vou dizer para vocês, existem várias outras maneiras de se monitorar uma fissura, inclusive não tecnológica, mas é um tanto quanto curioso, eu vou mostrar aqui para vocês. Então vejam só, uma das maneiras da gente monitorar uma fissura é simplesmente bater um preguinho aqui ou colocar um parafuso com bucha de um lado e do outro, e você vem com um paquímetro digital. Eu trouxe até ele aqui, ó, meu paquímetro digital. Isso aqui, ó, você abre, né? Abre ele e ele vai registrar aqui, ó. Não sei se dá para ver legal aí. Ele vai registrar para vocês aqui tudo de movimentação que o parafuso desceu, subiu, não sei o que aconteceu na sua obra. Mas ó, simplesmente você coloca, faz a leitura num dia, faz a leitura no outro dia, faça esse monitoramento durante um mês, no mínimo durante um mês, no mínimo durante um mês. E dependendo da situação, né, você nem faz o escoramento, porque o escoramento pode falsificar as suas leituras, porque quando você tirar a escora, a estrutura pode trabalhar, né? Então, em muitos dos casos, quando passa para rachadura ou trinca, a gente já pede logo o reforço, não espera nem saber se estabilizou ou não. Então, é bem simples, ó, parafuso com paquímetro. Outro equipamento que a gente vai estudar é esse aqui, ó, um Cracker Monitor, que é um monitorador de fissura americano, né? Só vende na Amazon dos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês como é que compra. E ele é muito bom, mas é um equipamento caro que eu não vejo necessidade da gente utilizar numa situação dessa. E tem esse daqui, né? É simplesmente você colocar um papelzinho assim, ó, embaixo dessa ponteira, e se a estrutura movimentar, ela vai riscar, né? A gente vai ter ali naquele círculo a movimentação da estrutura. Isso geralmente é usado muito em pavimento, barragem, né? A gente chumba aqui, ó, e vai ter essa movimentação e faz a anotação das leituras. Então vejam só, aqui foi uma obra de um reforço de fundação que eu fiz, né? E eu vou mostrar para vocês o porquê de eu ter tomado determinada decisão. Então, preste atenção no vídeo, o vídeo está com o áudio um pouquinho baixinho, mas se fizer um esforcinho dá para ouvir, tá? A gente está vendo aqui, né, uma rachadura estrutural, muito provavelmente um afundamento de piso na interface do concreto com a alvenaria de embasamentos, né? Isso pode ter acontecido por diversas causas. Uma delas é o vazamento aqui de alguma tubulação, porque isso aqui é uma suíte, segundo o morador. Ele tem identificado problemas. Isso aqui é uma suíte, pessoal. Aqui embaixo tinha um sumidouro. Eu vou fazer um vídeo depois dessa obra, né? Como a gente recuperou a fundação dela todinha. Foi uma obra muito boa.
E se esse vídeo tiver aí boas curtidas, eu faço aí depois o vídeo dela toda. E aqui tinha um sumidouro que simplesmente foi descalçando a base, descalçou e a estrutura estava, ó, afundando, né? E aí foi o que eu fiz, eu comecei a monitorar a rachadura, porque a gente matou o sumidouro e queria ver se continuava em atividade. Então, preste atenção no vídeo aí. Parte sanitária e tem esse pequeno balanço aqui, mostra aqui agora. Esse pequeno balanço aqui que apresenta essas deformações na parte de cima, né? Que é justamente onde é o momento negativo máximo no balanço, ó. Nessa interface concreto alvenaria. O que pode estar acontecendo aqui também é um esforço de torção, né? proveniente da deformação desse balanço aqui. Para isso, vem cá, Ivan. Como a gente não está com medidor externo, que a gente só tá Vejam como foi simples o que eu fiz. Coloquei 2 parafusos e coloquei o meu paquímetro. Na região que está se movimentando e outro parafuso aqui na região que está fixa. Aí, utilizando um paquímetro digital, você coloca num ponto central de um, no ponto central do outro, e você vai fazer a leitura. Entendeu? Então aqui o dele, ó, tá dando 158. Com 7 dias, se isso daqui chegar a bater em 6,08, né? No caso 60. Então, no outro dia, quando eu fui medir, já tinha descido mais 2 milímetros. No terceiro dia, desceu mais 5. A gente não esperou nem terminar o restante dos dias, né? A estrutura estava afundando e não quer saber se isso era fissura, trinca ou rachadura. A gente aprendeu a monitorar, viu que era uma fissura ativa e já fez imediatamente o reforço de fundação dessa estrutura daí. Tá certo? Uma maneira tecnológica agora de se utilizar é um equipamento chamado LVDT, né? Ele tem extensômetros na sua composição. O LVDT é isso daqui, ó. Então é um equipamento muito sensível que qualquer movimentação ele consegue mandar para um computador e o computador vê realmente milímetros, espessuras muito pequenas mesmo, ele consegue detectar. Então é caro, eu só conheço um LVDT que eu vi, que foi na faculdade que eu estudei, tinha lá no laboratório. Mas não é necessário, mas é importante mostrar para vocês que existe. Esse daqui é o Crack Monitor, né, que eu mostrei a vocês, da Avantgarde, que é uma empresa aí, também não é nenhuma propaganda, mas é a única que eu conheço que vende. Então ela tem essas linhas aqui, minha gente, ó. Você coloca ela zerada, aí se a estrutura movimentar, essa linha vai se deslocar, né? E você simplesmente com análise visual tem condições de saber se a estrutura movimentou ou não. E aqui na imagem de baixo, ó, é mostrado o Avantgarde com o paquímetro digital. Então, gente, ó, você coloca ela no 00, essa linha aqui sobre esse 00 e essa daqui no 00, porque se a estrutura movimentar, ele vai transferir a linha para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Aí você vai saber exatamente a excentricidade obtida, né, na estrutura. Parafusamento simples, ó, 4 parafusinhos aqui de 6, com bucha, e você consegue instalar o seu Avantgarde. Aí você regula ele para o 00, no outro dia você vai fazer a leitura. Equipamento bem interessante, né? E tem a maneira não tecnológica, que é simplesmente você fazer um X assim na fissura, né? Você faz um X na fissura e todo dia você bota uma régua lá e vai medindo. Se a parede vier descendo, você vai pegar quantos milímetros ela desceu, né? Então tem um vídeo aqui também, gente, ó, presta atenção aí. Foi o que eu estava explicando aqui para a moradora, né? Eu fiz a regrinha da mediatriz aqui. Aí sou eu que fui inspecionar uma obra que estava com problema de recalque. Retas, né? Tentei fazer uma perpendicular aqui a fissura, saiu um pouco troncho. Mas aqui, ó, ela vai medir com a régua mesmo, tá? Então se vocês observarem, eu tento pegar, né, um 90 graus aqui com a fissura, alguma coisa parecida com 90 graus. E vou medindo, porque se esse ponto aqui afundar, né, eu consigo pegar ela aqui na régua. Não dá resultados tão bons porque realmente é uma coisa muito manual. Eu gosto mesmo de colocar lá a plaquinha de gesso, a plaquinha de vidro, né? Porque se trincar, está em atividade e não importa quantos milímetros aumentou, não. A gente simplesmente vai e coloca o reforço de fundação, tá certo? 9 centímetros. Então o vídeo é esse daí, é simplesmente mostrando, faz um X na fissura e vai medindo, né? Marca os pontinhos e vai medindo, vai anotando na parede mesmo.
Acho que tem até uma tabelinha que eu fiz aqui em cima com as leituras diárias que eu pedi para a moradora fazer. Ali, ó. Tracei a regra da mediatriz aqui também. Aqui, ó, a tabelinha ali. Vou voltar aqui um pouquinho. Enfim, tinha uma tabelinha ali que eu fiz, né, que anotava lá os valores, tá? Ela ali, ó. Tracei a regra da mediatriz aqui também, mostrando que aqui a gente tem um problema. E ela vai fazer essa medição, continuar monitorando. Eu vou solicitar o escoramento da estrutura inteira, né? Mas olha isso aqui, ó. Problema grave de recalque fundação, tá? Então, o que fazer no caso de fissuras inativas ou fissuras passivas? São aquelas que estabilizaram. Você passou um mês monitorando, não foi nem para lá nem para cá. A gente simplesmente faz um método de selamento e fechamento. Sugiro que usem tela metálica, tela de poliéster, né? Façam uma boa interface do reboco antigo com reboco novo para você não ter problema. Então, atenção, se tiver reboco, pois pode ser necessário utilizar tela metálica, poliéster, esses produtos tecnológicos que tem aí, o Selatrinca, né? Usa aí alguma coisa que vai resolver, porque a fissura passiva não vai mais trazer problema para a gente. No caso de alvenaria, né? De estrutura de concreto, você tem que ver se passou do limite lá que eu mostrei na tabela. Se passou, tem que fazer injeção de resina, tá? Injeção de resina. E agora as problemáticas, né? O que fazer no caso de fissuras ativas? Agir na fonte, corrigir o problema na origem. Então aí aqui eu precisaria de um outro vídeo para dizer, ó, isso é fissura de flexão e ela está ativa. Fissura de flexão ativa, o que é que a gente faz? Tem que tirar o peso da estrutura ou reforçar o elemento estrutural. Passar uma fibra de carbono, botar um perfil metálico no meio para a carga naquele elemento diminuir, né? E simplesmente a fissura ela pode até voltar a deformação e fechar essa fissura. Acontece isso em alguns casos de macaqueamento, né? Injeção de resinas específicas, epoxídicas, de poliuretano, microcimento e entre outras. E reforço estrutural. Reforço de fundação com estaca mega, estaca metálica, microestaca, estruturas metálicas, fibra de carbono, encamisamento. Então a fissura ativa é outra história. Mas não é simplesmente você chegar num laudo e colocar que é fissura, rachadura ou trinca. Beleza, isso é importante. Mas está ativa ou está passiva? Se tiver ativa, qual é o problema? Como eu corrijo? Qual é o reforço mais adequado? Né? Se for um centro movimentado, como é que tu vai interditar aquilo dali por 2 meses, 3 meses? De repente o reforço com fibra de carbono é mais interessante, é mais caro, mas é mais rápido, né? Foi problema de flecha, sei lá, de repente o encamisamento é o que resolve, né? A fibra de carbono para corrigir flecha já não é tão adequado assim. E se for de fundação? Né? Realmente é um quebra-quebra danado, aterro para todo lado, mas você consegue tomar essas decisões se você souber monitorar as fissuras, e foi o que eu tentei passar para vocês aqui hoje, tá, gente? Então aqui, ó, é um pouquinho dessa obra que eu mostrei, né? A gente simplesmente escorou a casa todinha por baixo de novo, criamos colunas, criamos sapatas, né? E depois de pronto a gente monitorou e durante 2 meses não desceu 1 milímetro sequer, o vidro ficou lá em perfeito estado. Então esse seria um próximo vídeo aí. Comentem se vocês querem ver o vídeo dessa obra, que aí depois eu faço uma gravação e coloco para vocês, tá? Então se você ainda não é inscrito, gostou aí do conteúdo, se inscreva, comente aí que todo domingo eu vou estar postando conteúdo aqui para vocês, tá? E sobre como conseguir o Crack Monitor, né? Você simplesmente coloca aqui assim no Google, ó. Avantgarde Crack, na verdade não tem nem esse, é Crack Monitor. Você clica aqui, é um dos primeiros links, ó. Aí quando você abrir a tela aqui da Amazon, você vai ver aqui o preço em dólares, ó. Olha ele aqui, ó, que bonitinho, né? Você simplesmente compra aí. Se você achar que o gesso não funciona, o vidro não funciona, você compra um monitorador, um monitor desse daí de trincas com as linhas verticais. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui. Deixa aí o joinha e até o próximo vídeo.